Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Mais um encontro, mais um podcast aqui no canal do Café Católico. Eu, Helder, vamos meditar com vocês, Vou meditar este livro de Jó, que já é o terceiro encontro, e tenhamos os olhos fixos no Senhor. Nas meditações eu dividi, em 4 partes, só para relembrar. Ficou a introdução ao livro de Jó no primeiro encontro, depois um pouco da doutrina da justificação, e uma breve meditação. Neste de hoje teremos alguns santos autores que falarão sobre o livro de Jó. E no último encontro falamos sobre a cruz, diretamente sobre a cruz de Cristo, nosso Senhor, que assume o sofrimento. Então, neste encontro de hoje, vamos citar alguns autores que meditaram a respeito do livro de Jó. Primeiramente, a partir do século IV, começou a se levantar autores que pensaram e refletiram sobre a figura de Jó em homilias, em meditações, em livros. E temos o grande expoente, que foi São Gregório Magno, no século IV, que escreveu praticamente 35 livros, chamado Morálias, as Morálias de São Gregório Magno, sobre Jó. Foi o primeiro grande manual de teologia moral e ascética que foi escrito a respeito do livro de Jó. Santo Hilário de Poitiers, também na segunda metade do século IV, fez meditações. Metódio de Olimpo, ele criou uma metáfora pensando naquelas palavras de São Paulo, comparando o cristão e o atleta. Ele também teve essa metáfora atlética a respeito de Jó. E um autor chamado Dídimo o Cego, ele fez um comentário sobre o livro de Jó. E interessante que cada autor ele toma o livro de Jó para analisar uma dimensão da vida humana e da vida espiritual. Dídimo o Cego, ele tomou o personagem Jó como um modelo de coragem, um modelo de suportar, daquele que suporta a luta tanto da vida como das tentações. O livro de Jó para Dídimo também foi aquela submissão à vontade de Deus. Jó também, como um atleta submisso à vontade de Deus, uma figura que tem como exemplo, testemunho da ressurreição. Porque recordem, quando Satanás toca na carne de Jó, ele fica naquele estado de humilhação e no final do livro é recompensado. Então Dídimo toma essa figura, esse modo da vida dele, como alguém que está na morte e ressurge à vida. Uma analogia, uma meditação sobre a ressurreição. Ele faz um paralelo de Eva e Adão e de o diabo e Jó. Porque a mulher de Jó também tem uma frase que, na alegoria dos santos, dos escritores, fez como que um papel do inimigo de Deus. Um outro autor, chamado Pseudo Ambrósio, toma Jó como modelo dos cristãos nas lutas, algo parecido com o que Dídimo fez, e contra as tentações. Jó é o gênero humano que foi enganado pelo diabo, como Eva foi enganada. Jó também, quando colocado diante das palavras de sua mulher. No início do livro, no capítulo 2, a gente vê essa cena.
quando diz assim, Jó capítulo 2, versículo 8. Então Jó apanhou um caco de cerâmica para se coçar e sentou-se no meio da cinza. Sua mulher disse-lhe, persistes ainda em tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. Ele respondeu, falas como uma idiota. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? Então, esse pseudo Ambrósio, esse autor, ele toma essa palavra da mulher contra Jó e faz uma alegoria mostrando como no paraíso que Adão também foi enganado por Satanás. São Cirilo de Jerusalém, no século IV, em uma catequese sobre o credo, ele mostra Jó como o sábio que permanece firme na fé reta, firme, sem blasfemar contra Deus. Ambrósio, Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, Santo Agostinho, cada um deles, Santo Irineu também, Tertuliano, cada um deles tem uma palavra, alguns comentários, a respeito de Jó. E exemplos, como por exemplo Santo Ambrósio, que diz que Jó é um exemplo da fragilidade humana e toma esse tema para falar justamente da fragilidade que a humanidade tem. São Leão Magno, nos seus sermões, mostra também que o beato Jó foi um homem que não pôde escapar do sofrimento. E aí São Leão Magno medita e mostra que nenhum homem pode escapar a essa experiência do pecado e do sofrimento. Vimos no início das outras meditações que existe uma divisão do livro de Jó, em 3 ciclos de discursos, em que tem os 3 amigos, o Elifaz, o Baldade e Sofá, e no capítulo 32 a 37 aparece o quarto personagem, o quarto personagem chamado Eliú. Então é aqui que mostra justamente essa conexão dessa meditação que São Leão Magno faz, que diz que o homem não pode escapar à experiência do pecado e à experiência do sofrimento. Eliú, no capítulo 32, diz assim, 32:2. Então inflamou-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Ram. Indignou-se contra Jó, porque pretendia ter razão contra Deus. E quando chega no capítulo 36, versículo 5, Eliú diz assim: Deus não rejeita o homem de coração puro, não deixa viver o ímpio em plena força. Ele faz justiça aos pobres e faz prevalecer os direitos do justo. Abre-lhes os ouvidos à disciplina e exorta-os a que se afastem do mal. Jó, a partir daí, tem um momento que Jó para de falar e é quando entra esse personagem, Eliú, que mostra que Jó, ele pecou. Ele diz que Deus mostra, Deus não rejeita o homem de coração puro. Jó estava numa situação de rejeição. Então, para Eliú, Jó havia sido injusto. Jó havia cometido o pecado. São Leão Magno, na divisão do livro de Jó, ele divide o livro de Jó em níveis
em 3 níveis. Um nível literal, né? Como conta a história de Jó. Depois um nível alegórico, Jó como figura de Cristo, como sendo cabeça da igreja. E por último, um nível moral, Jó, exemplo de virtude. Para eles, né, para São Leão Magno, ler-se o livro de Jó para contemplar Cristo, para melhorar a vida na parte moral, alegórica, e assim edificar a igreja. É interessante, né, essa parte dos santos comentando o livro. Por exemplo, né, São Gregório Magno, nas suas Morálias, tem uma frase interessante, pensando no livro de Jó. Ele diz assim: Jó, este homem dotado de tantas virtudes admiráveis, que se conhecia a si mesmo e a Deus, mas teria permanecido desconhecido para nós, se não tivesse sido ferido e posto à prova. Do mesmo modo que um perfume não se pode cheirar ao longe se não for agitado, ou o incenso não espalha o seu aroma se não for queimado, assim também o perfume da virtude dos santos só se espalha por meio das tribulações. Então, São Gregório Magno é como quem diz assim: é através do sofrimento, é através da provação que se mostra, né, as virtudes, e que através da provação, do fogo, é que se faz com que apareçam os santos, né? Como diz na imitação de Cristo, né? Anda em torno e procura onde quiseres. Não encontrarás estrada melhor, nem mais segura do que a estrada real da Santa Cruz, né? Então, tudo, portanto, passa pela cruz. E a imitação de Cristo vai dizer: não há outro caminho para a vida e para a verdadeira paz espiritual senão a estrada da cruz e da mortificação cotidiana. Fora da cruz não há salvação, nem esperança de vida eterna. Isso na imitação de Cristo. Então vejam que o sofrimento, né, de Jó, ele tem um sentido. Deus dá um sentido. Interessante que o Papa Bento XVI, quando era cardeal, ele escreveu nos seus escritos, tem uma frase interessante, né, a respeito do sofrimento. E diz assim, que uma visão do mundo que não pode dar um sentido também à dor e não consegue torná-la preciosa, não serve para nada. Uma visão de mundo que não reconhece e não dá um sentido à dor não tem serventia, né? Então, uma das virtudes mais próprias, né, tão própria do sofrimento, é a paciência. E aqui termino, né, esta meditação com uma meditação de Santo Irineu. Santo Irineu de Lyon, que diz que, tanto ele quanto Tertuliano, né, que o pecado do paraíso, o pecado de Adão, foi uma falta de paciência. E aí, ele meditando sobre Jó, Santo Irineu diz que Jó aparece como um antídoto de Adão e Eva, que foram desobedientes e que foram impacientes. Então, Santo Irineu vai dizer que se somente a paciência, pregam, né, os pastores, pode salvar, somente a paciência, só ela pode realizar o que buscamos. É por ela, pela santa paciência, que restabelecemos a retidão de alma e dos pensamentos. É a santa paciência que é a chave para o reino do céu.
superemos os sofrimentos, suportemos as dores, a luta, a dor, né, com esta virtude tão própria de nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós e que meditaremos no próximo encontro. Ele que assumiu toda a dor por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Amém.